Mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais de Cristo perto está, sua comunhão gozar. Quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória, enfim reinar. Reine sempre em mim também, desde agora até o além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais de Cristo quero ter, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Amém. Amém. Vamos orar novamente. Vamos colocar de joelho para falarmos com o nosso Deus. Paizinho querido, nós estamos aqui na tua presença. Queremos, ó Pai, que o Senhor ouve as nossas palavras, Senhor. Atende a nossa oração, o nosso clamor, pois nós já ouvimos já hoje a tua voz, e a tua voz é maravilhosa demais para nós, ó Deus. E nós queremos continuar na tua presença, ouvindo a tua voz. Fale ao nosso coração mais uma vez. E eu peço ao Senhor palavras até direcionadas àqueles que realmente necessitam de uma palavra neste momento, de uma palavra especial para cada um. Que o Senhor possa usar o mensageiro, ó Deus, a trazer essa palavra ao nosso coração. E que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil e que dessa palavra possa produzir, Senhor, uma boa semente. Assim, Senhor, possamos nos alegrar e possamos ainda mais confiar em Ti e saber que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor tem abençoado o Teu povo e continua nos abençoar, tem nos cercado da Tua benevolência e nós Te adoramos por isso e nós Te louvamos, Senhor. Queremos agora a nossa mente, Senhor, toda voltada para o Senhor, que a nossa mente seja neste momento envolvida pelo Teu Espírito, e que nada, Senhor, tome conta agora da nossa mente, mas somente a Tua palavra. É isso que eu peço, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, minha irmã Irenete. Meu irmão Daniel, bom dia, feliz sábado, é um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade, que o Senhor te conduza, meu irmão. Irmãos, bom dia, feliz sábado a todos, graça e paz. Bom dia, irmã Aline. Estão me ouvindo bem?
Uhum. Eu acho que você cancelou o áudio do computador e aparece. Aí só tudo a TV. Lília, libera o áudio lá. Ah, ok. Só um minutinho que a gente vai resolver um detalhe aqui em relação ao áudio. Só um minutinho. Não, mas a TV não tem saída de áudio. Muito bem, queridos. Imagino que os irmãos estão me ouvindo bem. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não estou sozinho aqui. Estou aqui ao lado da minha esposa. Ali está o Gui. Nós estamos recebendo aqui a visita da família do irmão Wagner, também a irmã Sônia, ali o Adeildo, a Graça. Temos ali atrás o irmão Ataíde, Leno, Lúcia, também o Didi, minha mãe, também a Lenisvalda, minha sogra, e os dois Samuels juntos ali. Bem, queridos. Bom, deixa eu voltar a câmera aqui. É uma alegria poder estar aqui para podermos compartilhar a palavra de Deus. Como a irmã Irianete já colocou aqui, já fomos alimentados por Deus nessa manhã com o estudo da lição da Escola Sabatina. Mas queremos, nesse segundo momento, também ainda ouvir a voz do nosso Deus e aquilo que Ele tem a nos ensinar. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente poder ver alguns textos. Eu acho que você deu um F11, não deu pra você. Muito bem, queridos. O tema que nós queremos abordar com vocês hoje tem a ver com a importância dos pensamentos na formação do caráter. Quando nós estudamos a respeito do tema salvação, é sabido hoje de todos nós que de tudo aquilo que o homem tem nesse mundo, a única coisa que de fato tem importância para todos nós é justamente o caráter, porque é um caráter que, no final das contas, vai permanecer. E é justamente por isso que quando se fala tanto a respeito de justificação pela fé, quando se fala tanto a respeito do propósito de Cristo ao salvar a nossa vida, é que tenhamos o seu caráter em nós. E muitas vezes nós falamos tanto da importância, né, de um caráter transformado e deixamos de tratar desse aspecto importante que tem a ver com os pensamentos. E isso é tão importante no estudo da palavra que isso chega a revelar a diferença que existe entre a religião de Cristo e a religião que o mundo cristão, assim como foi também, né, nos dias de Israel, traz a nós. E eu vou colocar a coisa de forma aqui bem simples. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 5, quando Cristo ali está tratando a respeito da forma como os fariseus haviam ensinado a religião a partir da compreensão da lei de Deus para o povo, nós vamos encontrar ali alguns exemplos claros da forma como os fariseus trabalhavam os ensinos e a forma como Cristo ele vai trabalhar os ensinos da sua palavra. E nós vamos encontrar os fariseus pregando uma religião que aponta para uma forma de religião.
Os fariseus ensinando, por exemplo, o povo a se preocupar com o ato em si. E aí Jesus, então, em Mateus capítulo 5, ele vai trazer alguns conceitos ali bem interessantes. E um deles tem a ver com quando ele diz assim: ouviste o que disseram os antigos, não adulterarás. Os antigos, né, se referindo aqui aos líderes religiosos de Israel, se preocupavam com o não adulterarás do ponto de vista de quando o homem praticava, o homem ou a mulher praticava um ato sexual ilícito, condenado por Deus. Porém, Cristo, ele não se preocupava apenas com o ato. O ato tinha sua importância, sem dúvida. Mas Cristo, ele vai mostrar a importância, então, do pensamento, quando ele diz, olha, se o homem, em sua mente, ou seja, através de um pensamento, ele olhar para uma mulher com o desejo impuro em seu coração, ele já adulterou com ela. Então, hoje nós queremos tratar um pouquinho a respeito desse aspecto tão importante. Não temos como esgotar este assunto aqui, porém, eu gostaria de entrar em alguns aspectos que são interessantes. Gostaria de deixar aqui a recomendação de 2 livros importantes, dos quais nós retiramos alguns textos também para reflexão nesta manhã. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2, né, trazem muitos textos importantes, muitas verdades importantes para a nossa vida. Sobretudo, esses livros nos levam a compreender textos bíblicos importantes também em relação ao tema que nós vamos discutir. Bem, nós queremos começar então com esse primeiro texto bíblico de Provérbios, capítulo 4, no verso 23. Gostaria de sugerir que vocês fizessem a leitura do texto bíblico na Bíblia de vocês, conferindo, inclusive, na versão de vocês. Por vezes nós estudamos e nós encontramos versões diferentes, né, da Bíblia, e sempre nós conseguimos entender e aprender alguns pontos importantes na medida em que nós comparamos essas versões. Bem, aqui, Salomão, então, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E hoje já está muito claro para nós, para todos nós, de que todas as vezes que nós encontramos essa expressão na Bíblia, né, guarda o teu coração, ou algo que esteja relacionado com o coração aqui, não tem a ver com o órgão, né, que bombeia sangue, né, para as partes, né, periféricas do nosso organismo, mas tem a ver com a mente. Portanto, leiamos, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente, porque dela procedem as fontes da vida. Então, uma vez que eu entendo que da mente procedem, então, os pensamentos e as ações que nós vamos ter em nossa vida, nós podemos avançar. E Salomão ainda diz: porque como imaginou na sua mente o homem, assim ele é. Então, o homem, o ser humano, ele é aquilo que ele tem, aquilo que ele é em sua mente. Quando nós encontramos uma pessoa de mente boa, que foi transformada pelo poder de Cristo, nós temos ali um ser humano que revela o caráter de Cristo, é um homem bom ou uma mulher boa, porque tem Cristo em sua vida, porque Cristo tomou a sua mente de tal forma que as pessoas agora olham com admiração pela manifestação do caráter de Cristo. Por isso a importância, né, que nós temos que dar devida importância para os pensamentos, né? Porque são os pensamentos que vão trazer ações, e a gente vai ver aqui na sequência, que vão estar relacionadas com o caráter. Então, a orientação aqui inspirada por Deus é: sobre tudo se deve guardar. Olha, imaginar, você tem casas, você tem, como um amigo nosso gosta de dizer, né, imóveis e automóveis, mas de nada isso vale, porque em algum momento da nossa vida isso tudo fica para trás. E aqui o sábio Salomão, ele diz: olha, acima de tudo que você deve guardar, guarde a tua mente, guarde o teu coração. Então, esse assunto é realmente extremamente
importante, está acima de tudo e qualquer outra coisa em nossa vida, a nossa obrigação, a nossa orientação aqui, a orientação dada por Deus, para que guardemos a nossa mente, porque como nós imaginamos, como nós somos em nossa mente, nós somos também nas ações, naquilo que nós realizamos no nosso dia a dia. Bem, em Mateus capítulo 12, os versos 34 e 35, o Senhor Jesus diz assim: do que há em abundância no coração, ou do que há em abundância em nossa mente, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Olha que interessante. Jesus aqui ele traz um conceito extremamente importante a respeito do tema, quando ele diz que a boca fala, isso se tornou até um ditado, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você tem muito de Cristo em seu coração, se você tem muito de Cristo em sua mente, naturalmente você vai falar muito de Cristo para as pessoas. Agora, quando você tem muito de mágoa, quando você tem muito de rancor, quando você tem muito de maledicência, quando você tem o hábito de, quando encontra pessoas, facilmente estar comentando a respeito da vida dos outros, quando você, de repente, tem uma revolta contra o governo, uma revolta contra o Estado por conta da corrupção e tantas coisas ruins que acontecem, todas as vezes que você se encontra com alguém, qual vai ser o motivo de diálogo? Aquilo que toma o coração. Por isso, a importância que nós precisamos dar para este tema, porque não é difícil a gente saber o que vai no coração do ser humano, em parte, né? Através daquilo que ele fala. Porque o conceito bíblico aqui é claro. A boca fala do que o coração está cheio. Então, olha que maravilhoso. Como seria glorioso, como seria maravilhoso aos olhos de Deus se o tempo todo a nossa mente estivesse cheia de Cristo. Todas as oportunidades que nós tivéssemos para conversar com alguém seria o anseio para levar Cristo às pessoas. Falar do amor de Deus para as pessoas, do desejo dele de salvar as pessoas. E aí é interessante porque aqui Jesus ele coloca isso de forma tão clara, que olha, o homem bom, ou seja, o homem que tem Cristo na vida, tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então, nas oportunidades de diálogo, é interessante isso, você enxergar isso de forma prática no dia a dia. Quando você se aproxima de uma pessoa que está sempre murmurando, se queixando, a experiência de um homem, por exemplo, que tem uma mulher rinchosa em casa, que nunca agradece nada na vida, que nunca demonstra paz com Deus, mas está o tempo todo ali reclamando da vida. Um amigo que o tempo todo está ali murmurando, reclamando de que as coisas não estão boas, que as coisas não estão dando certo. Você se aproxima de uma pessoa dessa e você já começa a se sentir mal. Às vezes você até pensa duas vezes para se aproximar com o receio de ser contaminado por aquele espírito, né? Então, o homem mau, aquele que não passou por uma profunda experiência com Cristo, do mau tesouro, ele vai tirar coisas mais. Jesus ele traduz isso aqui em outros momentos e nós podemos, né, parafrasear de forma simples, imaginando, por exemplo, que um pé de manga nunca vai dar laranja. Assim como laranja, um pé de laranja nunca vai dar manga. A pessoa vai oferecer aos outros aquilo que ele tem em seu coração. E daí, então, a importância de nós cuidarmos, né, dos pensamentos. Agora, observe, em Hebreus 4, verso 12, nós temos o meio deixado por Cristo para nós termos um diagnóstico claro quanto a como lidar com os nossos pensamentos. Porque a palavra de Deus, disse Paulo, né, é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas,
E ela é apta, a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, queridos, se nós queremos lidar com a coisa de forma séria, como Cristo apresentou de forma séria, né? Quando a nossa visão em Cristo, a nossa própria visão a respeito da sua lei, ela muda. E eu ouvi um pensamento interessante essa semana a respeito daquilo que, por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, a forma como eles olham para a lei. E muitos, quando olham para a lei ali no Antigo Testamento, né, aquela coisa de olho por olho, dente por dente, e parece, né, que a lei foi algo assim, muito pesado deixado por Deus. E aí, quando a gente olha para essa mesma lei explicada por Cristo, naquilo que nós já comentamos anteriormente, Para todos, eu Aqui acho. também. Parou aqui. Aqui tá ligado no áudio. Voltou. voltamos. Voltou. Irmãos, me perdoem, eu resetei aqui a internet para ver se evitava o problema, deu uma melhorada, mas estejam em oração para que a internet seja mantida aqui e a gente consiga avançar. Bem, irmãos, então voltando aqui para a linha de raciocínio, nós temos então, na palavra, nós temos o meio deixado por Deus para que nós possamos ir com segurança e pedir a Deus aquilo que, inclusive, o salmista Davi, ele vai deixar claro ali no final do capítulo 139 do livro de Salmos, quando ele clama a Deus para que o Senhor sondasse o seu coração e o ajudasse a caminhar de forma íntegra nos caminhos do Senhor. Então, esse é um ponto extremamente importante, porque ao olharmos para a palavra, é a palavra de Deus, não é um psicólogo, não é um psiquiatra, não é um profissional, por mais capacitado que ele seja, que ele vai te ajudar a entender de fato a como lidar com os pensamentos. A Bíblia diz claramente que é a palavra que é apta para discernir. E tem muitos aspectos aqui que nós precisamos compreender e vamos aprofundar essa discussão, que tem a ver com, a partir dos pensamentos que nós temos a oportunidade de permitir que a palavra nos revele quem de fato nós somos, para que possamos submeter isso a Cristo. Porque nem mesmo o poder para controlar isso, mesmo os pensamentos, nós temos. Mas o Senhor, ele nos ajuda por meio da sua palavra, que ele diz aqui que é viva e que é eficaz. É por meio dessa palavra que ele nos ajuda a termos um diagnóstico correto quanto à nossa condição, a quem nós somos, para que dessa forma nós possamos nos submeter ao Senhor Jesus. E aí aqui na meditação matinal, olhando para o alto, a serva do Senhor diz assim: nunca te esqueças de que os pensamentos motivam as ações. Atos repetidos, ou seja, as ações repetidas formam hábitos, e os hábitos formam o caráter. Então, vejamos isso numa sequência lógica aqui, né? Os pensamentos levam às ações, né? Ou os atos. Os atos repetidos formam hábitos, e os hábitos formam o caráter. Então, vocês percebem que, às vezes, nós estamos dando tanta importância para a questão da formação do caráter em si, mas, por vezes, nós não estamos tratando a coisa como Deus trata, da causa para o efeito.
E a causa, o ponto que nós então precisamos trabalhar é justamente o ponto aqui que tem a ver com os pensamentos, porque são os pensamentos que vão nos levar a ações que vão nos levar aos hábitos e, consequentemente, então, ao caráter. E nós vamos, então, avançar com essa linha de raciocínio. No livro de Salmo 19, verso 14, Davi ainda diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. E é interessante aqui como Davi, ele relaciona as palavras da sua boca com a meditação do seu coração. A gente volta aqui para aquele conceito, então, trazido por Cristo em Mateus capítulo 12, quando ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, é interessante quando nós entendemos isso, porque a oração do salmista aqui é: aos olhos de Deus, sejam agradáveis, Senhor, as palavras da minha boca. Irmãos, como seria maravilhoso se nós tomássemos essa palavra como, de fato, uma promessa para a nossa vida. Que em todo tempo, em todo instante da nossa vida, as palavras que saíssem da nossa boca fossem, de fato, agradáveis aos olhos do Senhor. Mas não apenas as palavras. Davi, ele vai além e ele diz, olha, mesmo a meditação, os pensamentos da minha mente que sejam agradáveis ao Senhor. Se em todo o tempo nós estivéssemos trabalhando isso com Cristo, e quando, como Lutero colocou, né, os passarinhos viessem para sobrevoar a nossa cabeça, e nós percebêssemos que esses passarinhos iam trazer danos para a nossa mente, já porque Cristo nos revelou isso, e todas as vezes nós submetêssemos os maus pensamentos ao Senhor, para que Ele pudesse realmente eliminar esses maus pensamentos da nossa vida, certamente a nossa experiência cristã seria outra. Partindo sempre, então, da causa para o efeito. A mente é nossa melhor possessão. É por isso que nós lemos Salomão dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua mente, porque ela é a nossa melhor possessão. Tem, porém, de ser educada pelo estudo, pela reflexão, aprendendo na escola de Cristo. O melhor e mais verdadeiro educador que o mundo já conheceu. Então, olha que texto interessante, queridas. Aqui, a serva do Senhor diz que tem, porém, para com essa melhor possessão, nós temos que ter um cuidado especial. Ela diz que tem de ser educada. Educada de que forma? Por meio de estudo. Mas por meio de estudo apenas? Não. Também por meio da... Quantas vezes os nossos estudos são superficiais e muitas vezes deixados, por exemplo, no campo, então, de um aprendizado mais técnico? Porque muitas vezes nós não levamos esses estudos à frente ao ponto de aprendermos a fazer as devidas reflexões. Nós estávamos aqui comentando mais cedo sobre a importância, por exemplo, de quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estarmos ali entendendo que é o Senhor Jesus que está falando diretamente ao nosso coração por meio da sua palavra e gastarmos tempo refletindo na nossa palavra, nessa palavra. A grande dificuldade, muitas vezes, é que nós vamos à Bíblia como se fosse um livro qualquer e não gastamos tempo de forma a fazer com que, a permitir, na verdade, com que Cristo faça com que essa leitura seja prazerosa para a nossa vida. Então, para isso, nós precisamos de um estudo, sim, mas além de um estudo, gastar tempo com a palavra, fazendo reflexões, abrindo a nossa mente para que Cristo possa impressionar a nossa mente e trazer com isso pensamentos que estejam em harmonia, né, com a vontade de Cristo. Ao operar Deus no coração por seu Santo Espírito,
tem de o homem cooperar com ele. Os pensamentos têm de ser... Alguma coisa aconteceu. Só um minutinho, irmãos. Ok. Ao operar Deus no coração por seu Santo Espírito, tem de o homem cooperar com ele. Olha que interessante, né? Ela fala aqui agora da cooperação do homem com Deus. A partir de quê? A partir da operação de Deus já no coração do ser humano. Então, a partir desse momento, o homem precisa cooperar com o Senhor. E aí ela diz assim, os pensamentos têm de ser amarrados, restringidos, impedidos de soltar brotos e contemplar coisas que tão somente enfraquecem e corrompem a alma. Os pensamentos têm de ser puros, as meditações do coração têm de ser limpas, para que as palavras da boca sejam palavras aceitáveis ao céu e de auxílio aos vossos companheiros. Então, olha que interessante. Nesse processo de cooperação, na medida que Cristo ele vai trabalhando em nosso coração, em nosso ser, pelo seu Santo Espírito, ele vai nos dando poder para trabalharmos nesse processo de cooperação com ele. De que forma? O Senhor, que é aquele que de fato vigia, ele vem aqui e ele mostra, Daniel, esses pensamentos estão errados. Esses pensamentos são pensamentos carnais, não estão em harmonia com a minha vontade. Se você der rédeas soltas para esses pensamentos, você vai ter problemas sérios. E aí o Senhor me dá a oportunidade de escolher submeter isso a Ele, para que Ele possa, pela sua mão maravilhosa, retirar esses pensamentos, esses maus pensamentos da vida. Então ela diz, né? Os pensamentos têm de ser amarrados, restringidos, impedidos de soltar brotos. Sim. Voltamos novamente. Ok. Muito bem, queridos. Então, a importância, né, de nós cuidarmos deste aspecto que tem a ver com a responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós no cuidado quanto ao lidarmos, né, com os pensamentos. 2 Coríntios 10, versos 3 a 5, Paulo diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E agora notem esse finalzinho. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, veja como isso é profundo, queridos. Aqui, Paulo está dizendo claramente que, embora andando na carne, nós não podemos militar segundo a carne. E quando é que nós militamos segundo a carne? Quando nós queremos resolver as coisas no grito, na nossa força, quando os pensamentos que vêm aqui, olha, eu não gosto de levar desaforo para casa, eu gosto de resolver as coisas do meu jeito, eu gosto de lidar com as coisas, é assim, olha. Isso é militar segundo a carne. O homem que lida no dia a dia, a pessoa que lida no dia a dia com as suas coisas dessa forma, tentando resolver pela ira, pela força, pelo braço humano as suas coisas, ele pode até professar uma religião,
mas ele não alcançou ainda a mente daquele que diz que precisamos ir a ele e aprender a ser manso e humilde de coração. É por isso que aqui Paulo ele diz claramente, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o segredo da nossa experiência, na nossa jornada cristã é viver um relacionamento com Cristo tão intenso, tão verdadeiro, para que quando Satanás trazer à nossa mente os passarinhos, né, os danosos passarinhos, para tentar fazer ninho em nossa mente, Cristo diz para nós assim, olha, vocês percebem que os passarinhos estão sobrevoando a cabeça de vocês, mas eles só vão fazer ninho se vocês permitirem. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ao Senhor e pela palavra, às vezes pelo hino que vem à nossa mente, Senhor, toma esse pensamento, tira isso da minha mente. Eu sei que não é da vontade do Senhor que eu esteja pensando dessa forma. E na medida que nós vamos lidando com sinceridade, como Paulo está nos orientando aqui, divinamente inspirado, nós vamos levando cativo todo o pensamento a Cristo. E aí ele sim tem o poder para operar em nós, para operar em nossa mente e fazer com que os bons pensamentos possam serem reais, né, na nossa experiência. Tem mais, ela diz, é nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, verso 7. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que parecia, a princípio, difícil, torna-se fácil pela repetição constante, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Olhem, percebam que interessante. Já nos próprios pensamentos, o hábito de pensar da forma correta, o hábito de estar ali buscando ao Senhor, e ela chama isso de a faculdade de se dominar, desenvolve-se pelo exercício. É na medida em que nós buscamos ao Senhor, na medida em que nós clamamos a Deus para que Ele, de fato, traga à nossa mente os pensamentos que estejam em harmonia com a sua vontade, e é assim que se dá o processo para a mudança de mentalidade. Quando nós vamos trabalhando isso com Cristo, o Senhor muda a minha mente, me ajuda a pensar da forma que o Senhor quer que eu pense. E isso é mudança de mente. Aí ela diz, né? Se quisermos, podemos afastar-nos de tudo o que é baixo e inferior e elevar-nos para uma alta norma. Podemos ser respeitados pelos homens e amados por Deus. Queridos, como é maravilhoso quando nós lidamos com pessoas que têm mente pura, com pessoas que estão buscando a Cristo o tempo todo para que os pensamentos sejam, de fato, inspirados por Deus. Essas pessoas vão ter sempre boas palavras em sua boca. Essas pessoas vão ter sempre a manifestação de pensamentos que são agradáveis. Veja como é maravilhoso quando nós lidamos com pessoas que, de fato, vivem essa experiência com Cristo, como é gostoso estar próximo de pessoas que a gente percebe que traz paz. Como é maravilhoso estar próximo de pessoas que têm sempre uma boa palavra para trazer, uma boa orientação, um bom conselho, não em situações em que muitos acabam se comportando de forma invasiva, né? Quando tentando orientar, quando tentando aconselhar, tenta de alguma forma determinar para você aquilo que você tem que fazer. Não dessa forma. Me refiro à forma como Cristo ele nos ensina, a forma como muitas vezes, até mesmo para curar alguém, ele pergunta, mesmo sendo uma coisa muito boa, ele pergunta para esse alguém se esse alguém quer ser curado. Então, quando nós
lidamos com mentes assim, isso traz prazer e aquela vontade, né, de estar sempre próximo, né? Deixa eu voltar aqui. Alguém havia levantado a mão, eu não consigo ver aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Acho que não, né? A vida cristã manifestar-se-á por pensamentos, isso é quase que óbvio, né? O cristão, a vida do cristão deve ser manifestada por meio de pensamentos cristãos, palavras e conduta cristãs. Há em Cristo divina integridade de caráter. Eu acho interessante como ela aqui relaciona as coisas, né? Pensamentos, palavras e conduta. Quando nós olhamos para um homem, quando nós olhamos para uma mulher, e nós não encontramos nele pensamentos cristãos, palavras cristãs e a conduta de um cristão, ele pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pode ter até lindos sermões em sua boca, mas ele não vai mostrar, ele não consegue refletir através da sua vida essa divina integridade que vem pela ação, pela vida de Cristo no ser humano. Então, o tempo todo nós percebemos claramente que, como nós lemos em um texto anterior, quando nós vivemos esse relacionamento, quando nós, pela prática, né, buscamos no dia a dia, acordou, a mente já acordou ali, abriu os olhos, a mente começou a funcionar, primeira oração, Senhor, toma a minha mente. Senhor, traz à minha mente pensamentos que sejam realmente pensamentos do Senhor. E aí, durante todo o dia, está ali em conexão com Cristo e buscando, Senhor, guia os meus pensamentos. De repente, acontece alguma situação dentro do lar ou no trabalho, em algum lugar, que foge daquilo que é comum. Senhor, toma minha mente e me ajuda a trabalhar como o Senhor deseja que eu trabalhe. Então, é dessa forma, queridos, que nós vamos começando a entender de forma prática como é que funciona essa coisa do permanecer em Cristo. Porque alguns, às vezes, entendem que a permanência em Cristo, de repente, você acordar de madrugada, você tem o seu momento ali de devoção pessoal, mas aí você saiu daquele momento de devoção pessoal e parece que tudo ficou ali naquele momento. O restante do dia, o inimigo traz um pensamento aqui, um pensamento ali, pensamentos errados, e como perdeu aquela conexão com Cristo, naturalmente, por mais que o homem perceba a dificuldade ali no pensamento, mas ele não vai ter condição sozinho de vencer, porque é Cristo quem nos dá o poder para vencer. É uma lei da natureza que nossas ideias e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhes darmos expressão. Olha que interessante. Ao passo que as palavras exprimem pensamentos, é também verdade que estes seguem aquelas. Então, olha o que aqui a Pena Inspirada está trazendo para a gente. O conceito aqui é bem interessante, porque muitas vezes os pensamentos vêm à mente. Às vezes são pensamentos que Cristo traz, mas às vezes são pensamentos também que o inimigo vem aqui, ó, e ele sopra em nosso ouvido. Ele inspira os maus pensamentos. Quando nós damos vazão para esses pensamentos, abrindo a nossa boca para falar a respeito dessas coisas, nós estamos confirmando aquele pensamento. E aí, às vezes, existem certas situações de que o inimigo ele vem aqui e coloca em minha mente algo, ele traz um mau pensamento, e de repente ele vem na vida da esposa ou de qualquer outra pessoa, traz o mesmo pensamento. Quando ele usa um de nós para abrir a boca e falar aquilo que é necessário, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que, através das minhas palavras, eu confirme na vida do outro aqueles maus pensamentos que ele trouxe. É por isso que ela diz que é uma lei da natureza que nossas ideias e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhes darmos expressão. E é tão interessante essa questão da expressão aqui, porque nem sempre a expressão tem a ver com as palavras. Às vezes vem um mau pensamento aqui e, através do meu semblante, através de uma expressão, né,
no rosto. Hoje tem o pessoal aí, por exemplo, que estudam, né? É uma ciência que estuda a leitura facial, que conseguem compreender muitas coisas que têm a ver com os pensamentos, simplesmente a partir de determinados movimentos na nossa face, né? É um músculo que quebra aqui, enfim, que é um movimento ali, e eles conseguem Muito bem, queridos. Então, muitas vezes, o nosso rosto, através de expressões, nós acabamos por manifestar os pensamentos que vêm à nossa mente, sejam eles pensamentos que vêm de Cristo ou pensamentos que vêm de Satanás. Ocorre que Cristo, ele tem o poder para ler os nossos pensamentos. E é por isso que o tempo todo a nossa oração, a nossa meditação tem que ser aqui. Quando a Bíblia fala a respeito de vida de oração, de experiências, né, de homens como Daniel, homens como Enoque, que caminhou com Deus, a serva do Senhor, ela diz claramente que Enoque, ele caminhava, andava com Deus, porque enquanto estava na labuta do dia a dia, os pensamentos estavam o tempo todo voltados para Cristo. O tempo todo. Então, imagine vocês, se durante todo o dia, olha, acordamos ali, tivemos o nosso momento de comunhão e saímos com aquele momento de comunhão para todo o restante do dia. Não deixar Cristo ali naquele momento de comunhão, mas carregá-lo para todo o dia. E a mente ali voltada. Estou no trânsito, acontece algo no trânsito, e de repente alguém solta lá um palavrão ou uma buzina fora do local, que naturalmente, né, a minha natureza gostaria de reagir de forma carnal, mas se a minha mente está voltada para Cristo, os pensamentos, Satanás pode até trazer no primeiro momento os pensamentos, mas Cristo vem e diz assim: filho, você pode agora submeter isso a mim, você vai ficar completamente em paz. Se nós, queridos, aprendermos isto na prática do nosso dia a dia, em tudo o que acontece, está fazendo o serviço na roça, aconteceu alguma coisa fora daquilo que foi planejado, a carne já quer reagir, Senhor, toma os pensamentos. Acontece um acidente, uma dificuldade, houve de repente alguma coisa que poderia machucar o coração, Cristo vem e diz: filho, se você submeter esse pensamento a mim agora, eu vou vencer isso em sua vida. E o tempo todo ele vai nos dar a oportunidade de escolhas. Esse é o processo de cooperação que nós lemos nos textos anteriores. É Cristo mostrando e nos dando a oportunidade de submeter a Ele, que tem o poder para vencer isto em nós. Tem de haver um grau mais alto de pensamento, uma espécie de estudos completamente mais elevada e objetivos mais altos que busqueis obter do que tivestes até aqui. As desordens e imperfeições das palavras humanas e de humanos caracteres podem ser restauradas unicamente pelo Senhor Jesus Cristo. Ele, pois, deve ser o objeto de vossa contemplação, o tema de vossa conversação. Deveis ter um exercício de pensamento e ação absolutamente mais elevado. Olha que maravilha. Se quiserdes compreender o grande plano da redenção. Então, queridos, isso é tão importante que a serva do Senhor chega a dizer aqui de maneira inspirada. Se nós quisermos compreender o grande plano da redenção, precisamos exercitar essa coisa que tem a ver com o pensamento. Precisamos realmente buscar algo que seja mais elevado, não apenas de modo técnico,
de conhecer mais a respeito de doutrina, de ler muitos livros e depois, né, ter aquela coisa de dizer, eu já li uma grande quantidade de livros, já li a Bíblia tantas vezes. Não. Aqui a serva do Senhor, Deus está falando ao nosso coração, no sentido de nós buscarmos realmente algo que seja mais elevado, na medida em que Cristo ele vai transformando a nossa mente para que ela seja, de fato, uma mente espiritual. E muitas vezes, queridos, nesse processo, existem muitas coisas que vão acontecendo, e eu tenho dito isto sempre, na medida em que nós vamos lutando com Cristo, muitas vezes a esposa, os filhos, aqueles que convivem, não fazem ideia da luta que está acontecendo ali dentro. A coisa está ainda a nível de pensamento, onde deve ser a nossa primeira luta. Por isso, repito, a oração do salmista, Senhor, sonda-me, revela a mim quem eu sou. E é justamente nesse processo, na medida em que nós vamos submetendo isso a Cristo, que o Senhor ele vai nos ajudando a vencermos em nossa mente aquilo que é necessário pelo seu poder. Quando se permitiu por muito tempo que a mente demorasse tão só em coisas terrenas, é difícil mudar os hábitos de pensamento. O que os olhos veem e o ouvido ouve, muitas vezes atrai a atenção e absorve o interesse. Mas, se quisermos entrar na cidade de Deus e contemplar a Jesus e sua glória, temos de acostumar-nos a contemplá-lo aqui, com os olhos da fé. As palavras e o caráter de Cristo devem ser, muitas vezes, o assunto de nossos pensamentos e nossa conversação. Só que eu nunca vou ter prazer, queridos. E veja que ela coloca aqui na ordem exata. Primeiro, o assunto de nossos pensamentos, porque eu só vou ter prazer em conversar a respeito de Cristo com outras pessoas que também gostam de falar a respeito de Cristo, se isso já faz parte dos meus pensamentos. Porque veja só, como é que as pessoas elas se aproximam e elas se sentem achegadas? É quando existem a afinidade. Quando existe a afinidade, é quando Vamos orar, né? Porque é um assunto tão importante. Mas o muito inimigo bem. faz as coisas, né, gente? É importante. Irmãos, me perdoem, a gente precisa resolver aqui um problema com a internet que surgiu recente, enfim. Mas voltando aqui para a linha de raciocínio, às vezes algumas pessoas queridas nos procuram e pedem, Daniel, vai lá em casa fazer uma visita, jogar a conversa fora. Sabe quando é que uma pessoa dessa vai receber uma visita minha? Nunca. Porque jogar a conversa fora, querido, significa gastar tempo falando da vida dos outros, comentando a respeito de coisas que não vão nos edificar. Então, quando as pessoas procuram a gente e buscam, né, pede um culto, pede uma visita para conversar a respeito de coisas que são elevadas, de coisas que conduzem a nossa mente para Cristo, você tem prazer em estar com alguém assim. Agora, quando a mente está sempre falando de coisas negativas, sempre, sabe, a gente sente, é como se tivesse uma nuvem escura, sabe, no ambiente, que torna o ambiente um ambiente desagradável. Agora, quando o ambiente tem pessoas ali que estão o tempo todo falando de coisas boas, coisas positivas, né? Revelando que em sua mente Cristo está trabalhando e as palavras mostram realmente algo de Cristo,
Isso traz, né, alegria, traz satisfação, e perto de alguém assim, você sempre vai querer estar. Outro dia eu estava em um estado, trabalhando com os irmãos, e aí terminamos um final de semana tratando de alguns temas, né? E aí no final do encontro ali, o irmão, o anfitrião, ele chegou para mim e falou: irmão, muitas vezes quando nós chegamos no final de um encontro como este, a vontade que vem ao coração é como naquela experiência, né, daquele endemoniado de Gadara, que quando foi curado por Cristo, queria tanto estar perto de Cristo que ele queria entrar no barco e seguir viagem, fazendo o trabalho junto com o Senhor. E ele falando, né, que a vontade era entrar no carro e também sair por aí conosco, né, viajando e evangelizando, pelo desejo, né, de estar sempre falando das coisas de Deus, sempre falando de coisas que realmente elevam, né, a alma, que nos levam para mais próximo de Cristo. Então, este deve ser sempre, né, o desejo da nossa alma. Deveis dominar teus pensamentos, diz ainda a pena inspirada. Não será isso tarefa fácil. Não o conseguirás sem assíduo e mesmo árduo esforço. No entanto, Deus exige isso de ti. É um dever que repousa sobre todo ser responsável. Veja como isso é sério. És responsável perante Deus pelos teus pensamentos. Se condescenderes com vãs imaginações, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, serás, em certo sentido, tão culpado perante ele como se teus pensamentos fossem levados à ação. Tudo o que impede a ação é a falta de oportunidade. Então, veja como isso é sério, né? E nós precisamos realmente cuidar disso. É por isso que ela diz que nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos, porque no final das contas são os pensamentos que vão motivar, que vão nos levar a tomar decisões, né? Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Quando julgais que, como cristãos, não vos é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, sois levados sob a influência dos anjos maus e convidais a sua presença e o seu domínio. Se cederdes às vossas impressões e permitirdes que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, da dúvida, dos lamentos, achar-vos-eis, então, entre os mais infelizes dos mortais, e vossa vida se demonstrará um fracasso. Queridos, como isso é forte. Como isso é forte. Eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. Quais anjos você tem convidado, você tem permitido que façam parte nesse processo da sua experiência no tocante mesmo aos pensamentos? Faça uma análise agora da sua vida. Se você está sempre lamentando da vida, se você está sempre murmurando, se você está sempre suspeitando de alguém, duvidando de alguém, o texto é claro, muito claro. Se nós lidamos com a coisa dessa forma, ela diz aqui claramente que anjos maus são convidados e, com a presença deles, eles passam a ter o domínio da situação. É por isso que essa é uma situação, queridos, que somente Cristo tem o poder para trazer a libertação, quando nós, pela fé, submetemos isto a Ele com clamor e muitas vezes pedindo mesmo a Ele: Senhor, purifica a minha mente. Por isso, quando nós lemos isso aqui, nós entendemos com mais clareza a oração de Davi, no Salmo 51, verso 10, quando ele clama a Deus ali por uma nova mente, um novo coração, um espírito reto, inabalável, para que ele pudesse assim estar em harmonia com a vontade de Deus.
É por isso que Paulo, por exemplo, quando ele fala em Romanos 12, verso 2, ele diz: sede transformado pela renovação da vossa mente, dos vossos pensamentos. E é justamente quando nós passamos por esse processo de forma sincera, entendendo o tempo todo a nossa parte nesse processo, que tem a ver com permitir que Cristo nos conceda a graça de cooperarmos com Ele. E é por isso que é dito aqui de forma tão clara que nós temos uma parte a desempenhar nisso aí. Mas quantas vezes, queridos, nós somos levados pelo inimigo a pensar: eu tive um trauma de infância, ou eu tive vários traumas na minha infância e hoje eu ainda ajo assim porque aconteceu isso lá atrás na infância. E a pergunta que nós fazemos, que nós precisamos fazer para nós mesmos é: queridos, onde é que está esse Cristo que tem o poder para tocar e nos libertar hoje, quando nós permitimos que o inimigo ele mantenha uma desculpa para continuar desagradando a Deus? Eu não consigo, queridos, imaginar, não consigo ver, olhar para uma religião que a Bíblia me diz que é muito mais poderosa do que o pecado, porque essa religião é o poder do próprio Cristo para libertar a nossa vida. Eu não consigo olhar para essa religião apresentada e disponibilizada a nós por Cristo com uma vida de alguém que passa a vida toda dizendo: é que eu tive vários traumas na minha infância e por isso muitas vezes eu reajo assim, eu ajo dessa forma por conta daquilo que aconteceu lá no passado. Isso é entender, queridos, muitas vezes, por essas palavras, nós estamos afirmando que o reino das trevas, o reino de Satanás, é mais poderoso que o reino de Deus. Por isso, nós precisamos cuidar da forma como muitas vezes estamos pensando em relação à nossa própria religião. Porque a religião de frustração, a religião de derrotas e fracassos, essa não é a religião de Cristo, irmãos. A religião de Cristo é uma religião que traz o senso de vitória, o senso de que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Precisamos de um constante senso do enobrecedor poder dos pensamentos puros e da danosa influência dos pensamentos maus. Ponhamos nossos pensamentos em coisas santas, sejam eles puros e verdadeiros, pois a única segurança para qualquer alma é o pensar lhes vem à mente e não são facilmente. Acho que caiu, mas voltou novamente. Bem, me digam, por favor, qual foi a parte que caiu aí que eu não vi aqui. Estão me ouvindo? Sim, quando Irmão você começou o comentário, irmão Daniel, já caiu. Caiu de novo, né? Mas eu acho que ele caiu de novo. A leitura das coisas da tela cheia. Muito bem, irmãos. Que luta, né? Que luta. Vamos sim. Olha, eu vou, inclusive, atender ao seu apelo agora, irmã Aline. Vamos nos ajoelhar nesse momento e vamos falar com o nosso Deus.
Querido Pai, nosso santo, poderoso Deus, nós queremos, Pai, desse momento, de forma especial, colocar a situação aqui da internet em Tuas mãos. Sentimos, ó Deus, que é do Senhor, concluirmos esta mensagem que é do Senhor. Portanto, Pai, nós queremos te explicar que neste momento o Senhor repreenda a ação do inimigo, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa para resolver, ó Deus, essa situação e podermos concluir, então, essa mensagem do Senhor ao nosso coração. Nós te suplicamos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos avançar com esse texto, então. Há muitos que são realmente perturbados porque pensamentos baixos lhes vêm à mente e não são facilmente expulsos. Satanás tem seus anjos maus à nossa volta, e embora não possam ler os pensamentos dos homens, observam de perto suas palavras e atos. Satanás aproveita-se das fraquezas e defeitos de caráter que assim se revelam e impele suas tentações onde houver a menor força de resistência. Ele faz mais sugestões e inspira pensamentos mundanos, sabendo que assim pode levar a alma em cativeiro e condenação. Aos que são egoístas, mundanos, avarentos, orgulhosos, críticos ou dados à calúnia, a todos os que estão nutrindo erros e defeitos de caráter, Satanás apresenta a condescendência com o próprio eu e desvia a alma para um trilho que a Bíblia condena, mas que ele faz parecer atraente. E como, queridos, isso é difícil. Às vezes, o ser humano está tão habituado com isso, porque é algo de uma vida, né? Isso faz parte do caráter. O ser crítico, o ter a tendência à calúnia, a ser orgulhoso, a ser avarento, enfim, coisas que estão ali bem enraizadas, né, no caráter, que Satanás faz parecer isso mesmo até ser atraente. Né? E é por isso que muitas vezes, quando em contato com outras pessoas assim, dá ali vazão, né, para os maus pensamentos e a coisa corre solta como se fosse realmente algo que estivesse em harmonia com a vontade de Deus. Mas a boa notícia, queridos, é: para cada classe de tentações existe remédio, e esse remédio tem um nome: a graça de Cristo na vida. Não somos deixados a lutar com nossas finitas forças contra o próprio eu e nossa pecaminosa natureza. Jesus é um auxiliar poderoso, um apoio sempre presente. A mente tem de ser restringida, não se lhe permitindo que vagueie. Deve ser educada a demorar sobre as escrituras e temas nobres, elevados. Porções das escrituras, mesmo capítulos inteiros, podem ser memorizados para ser repetidos quando Satanás ataca com as suas tentações. Olha, queridos, se agora eu olho para a palavra como promessas que são deixadas por Deus para a purificação da nossa mente, eu agora posso memorizar, e a serva do Senhor diz aqui, mesmo capítulos inteiros. Aí alguém fala: meu irmão, a minha mente é muito fraca, eu não consigo memorizar nem mesmo um verso. Para todos esses argumentos inspirados pelo inimigo, nós temos um texto que é um remédio que cura tudo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É entender que o poder de Deus é incomparavelmente maior que o poder de Satanás. Se nós acreditarmos nisso em nossa vida, nós não vamos ter, queridos, espaço para limitações humanas. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho condição de realizar tal coisa. Eu não tenho condição de guardar a palavra de Deus em minha mente, porque a minha mente é uma mente fraca, a minha mente foi destruída. Bem, então a mente tem que ser restringida, não se lhe permitindo que vagueie. Deve ser educada a demorar sobre as escrituras e temas nobres, elevados.
porções das Escrituras, mesmo capítulos inteiros, podem ser memorizados para ser repetidos quando Satanás ataca com as suas tentações. Quando Satanás quer levar a mente a demorar em coisas terrenas e sensuais, a maneira mais eficaz de lhe resistir é com o estar escrito. E nós temos isso através da vida do nosso Cristo, né? Bem, Colossenses 3, verso 16, Paulo diz, né? A palavra de Cristo habite em vós, de que forma? Abundantemente. Não é aquela leitura que eu fiz de manhã, quando eu acordei. Não é à noite, quando eu vou dormir, que eu separo ali um momento, leio alguns versos. Não. A palavra de Cristo habitando em nós abundantemente é quando nós guardamos esta palavra e nós mantemos a mente em conexão com Cristo durante todo o nosso dia. Isso é de forma abundante. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, então agora nós temos um parâmetro. Quando os pensamentos chegarem aqui, se tem uma tendência à maledicência, pega o parâmetro bíblico. Isso é verdadeiro? Isso é honesto? É justo falar mal da vida do irmão? Ter suspeita? Caluniar? É amável gastar tempo planejando coisas ruins, tentando tirar vantagem de certas situações? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. E aí, olha que interessante, eu inverti os versos aqui exatamente para pegarmos esta linha. Eu coloquei o verso 8 à frente, né, do verso 7. E aí Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu lamento pelas interrupções aqui por conta da queda da internet, mas o meu desejo, o meu apelo aqui em nome de Cristo é que guardemos de fato essas palavras em nosso coração. Estamos vivendo, queridos, em dias em que o Senhor, ele busca muito de todos nós. O Senhor busca de nós, de fato, uma mente que esteja em harmonia com a sua mente. E esta é a mente de Cristo. E essa mente, ela precisa ser trabalhada a partir dos pensamentos que vêm do Senhor Jesus. Não importa quão elevada seja a mensagem que nós estamos pregando e levando a outras pessoas. Se essa mensagem, ela não está purificando a nossa vida a partir da nossa mente, ela pode até salvar outras vidas, queridos. Mas se não purifica a nossa mente, ela não está tendo em nós a eficácia necessária. Ontem eu estava aqui conversando com o irmão a respeito desse aspecto, e a preocupação que foi também a preocupação de Paulo, quando ele tinha o cuidado de, pregando aos outros, ele mesmo não se encontrasse desqualificado, desaprovado por Deus. Então, que sejamos sinceros pela graça de Cristo, porque isso é um dom que vem de Deus, é a ação do próprio Cristo em nossa vida. Que seja sempre a nossa oração, Senhor, concede a mim a tua mente. E aí, para ser mais preciso, Senhor, concede a mim os teus pensamentos. Eu quero pensar como o Senhor, eu quero ter a visão que o Senhor tem, eu quero enxergar os outros como o Senhor enxerga. E dessa forma, queridos, a nossa vida vai mudando. A nossa forma de ler a palavra vai mudando. Muitas vezes acontece agora de, ao estudarmos, inclusive um tema que hoje está sendo tão discutido como justificação pela fé, e nós abrimos a Bíblia e mesmo outros livros, parece que os textos saltam diante da nossa mente, porque agora os nossos olhos espirituais estão sendo mudados, porque é Cristo
trabalhando em nós. E Paulo sabe perfeitamente daquilo que ele está falando quando ele fala a respeito do que pensar. Então, que o Senhor nos abençoe. Bem, queridos, voltamos para podermos, então, concluir essa reflexão. Eu gostaria de pedir à irmã Aline que soltasse, por favor, o hino de número 405 e depois nós estaremos concluindo com uma oração. Isso, exatamente. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador, procurando nos trair, sem teu fogo abrasador, presto estamos a cair. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de ti longe hoje vão, outros seguem que também frios sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar Com teu puro e santo amor, vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, Era altivo resistir ao teu brando e doce amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém.
Aqueles que podem, vamos colocar o nosso joelho no chão e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã de sábado, pela oportunidade de juntos podermos estudar a tua palavra. E queremos, Pai, te suplicar que, em nome de Cristo, teu amado Filho, o Senhor nos ajude, Pai, a entender a profundidade desse assunto que foi aqui discutido. Que o Senhor ajude, Pai, a todos nós a buscarmos diretamente, ó Deus, nas fontes, mais informação a respeito, para que possamos, ó Deus, compreender tudo aquilo que de fato o Senhor tem a nos ensinar pessoalmente. Queremos, ó Deus, de forma especial, te suplicar que o Senhor tome completamente, ó Deus, a nossa mente. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos pensamentos puros em todos os aspectos em nossa vida. E que dessa forma, ó Deus, teu santo nome possa ser honrado e glorificado através da demonstração da mente de Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as tuas bênçãos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Muito obrigada, meu irmão Daniel, pela mensagem maravilhosa. Que Deus abençoe você, abençoe a tua família, abençoe todos os irmãos que estão aí com o irmão e um bom restinho de sábado a todos nós. Amém. Que o Senhor continue abençoando e cuidando de todos. Um abraço. Amém. Feliz sábado.